falamos bastante do caso Marielle, bastante do caso Bolsonaro, e há coisas urgentes e importantes que de algum modo também dizem respeito ao Brasil acontecendo bem longe, e coisas graves. Israel não cumprirá a resolução sobre cessar-fogo, para surpresa de ninguém. Mas vamos lá, o que a gente tem aí? O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma proposta de resolução para o conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, que menciona explicitamente um cessar-fogo imediato. A aprovação, com a abstenção dos Estados Unidos, ocorre quase 6 meses após o início do conflito. Autoridades israelenses criticaram a decisão e sinalizaram que podem não cumprir a determinação do colegiado. A resolução foi adotada com 14 votos a favor. O texto exige um cessar-fogo imediato para o mês do Ramadã, período sagrado dentro do islamismo, que começou em 11 de março e se estende até 9 de abril. O texto também exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Portanto, quando você não tem o voto negativo, você tem, com a abstenção dos Estados Unidos, né, todos os outros com assento permanente no Conselho, votaram a favor da resolução, então a resolução foi aprovada. Tendo sido aprovada, é de cumprimento obrigatório. Não sendo obrigatoriamente cumprido, de cumprimento obrigatório, o país, em tese, deveria ter sanções. O que não acontece com Israel. É preciso dizer que, em 1967, se votou a resolução 242, que é para os Estados Unidos, para que Israel deixe os territórios ocupados. Israel não só não deixou os territórios ocupados, como acelerou a ocupação no caso da Cisjordânia. E mandou a ONU plantar batatas. E seguiu ocupando a Cisjordânia. E agora, durante a guerra, a ocupação continua. A construção de casas ilegais continua. Mais do que isso, o governo de Israel financia colonos na Cisjordânia armados que praticam atentados terroristas contra os palestinos na Cisjordânia. Um território palestino. Portanto, não dá a menor bola para a decisão da ONU. Os Estados Unidos vinham segurando sua posição. Os Estados Unidos vinham segurando sua posição. Agora desistiram. Olha, não dá. Israel já disse que não vai cumprir. E mais, cancelou a visita à Casa Branca, Larissa. Vai. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cancelou a visita da delegação israelense à Casa Branca após a abstenção dos Estados Unidos na votação do Conselho de Segurança da ONU sobre um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Um comunicado divulgado pela emissora estatal de Israel disse que os Estados Unidos recusaram de sua posição consistente no Conselho de Segurança que ligava a um cessar-fogo, a libertação prévia de reféns. O governo israelense afirmou que a decisão prejudica a sua ofensiva contra o Hamas, bem como seus esforços para libertar as pessoas sequestradas. Em entrevista coletiva, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou que o governo americano estava desapontado com a decisão israelense. Olha aqui, a Economist deu uma capa para Israel, uma reportagem para Israel, dizendo assim: Israel está sozinho, Israel alone. Eu até fiz uma ironia dizendo: não, está com Tarcísio e está com Caiado. Porque, na verdade, essa posição agora de Israel, e o Thomas Friedman, jornalista judeu, que escreve no New York Times, judeu americano, um dos maiores conhecedores, dizendo assim: hoje, Netanyahu está prejudicando o governo Biden. É inaceitável o que está em curso lá. Ponto final.
é de tal sorte inaceitável. Você está com o Trump aí, não está, o Vaibene? Tô pegando aqui na mão, porque eu sei que eles mandaram aqui no grupo um pouquinho mais cedo. Isso. Cheguei aqui, tá aqui. É de tal sorte inaceitável que o Donald Trump resolveu se manifestar também. Não é? O que foi que o Trump falou? Ele disse numa entrevista publicada hoje que somente um tolo não teria reagido como Israel depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro. O candidato republicano à presidência, contudo, alertou que Israel perde apoio internacional e deveria encerrar a guerra travada contra o grupo terrorista na faixa de Gaza. Ele disse: "Foi uma das coisas mais tristes que já vi. Aquele foi um ataque horrível", disse Trump em relação aos ataques do grupo terrorista que desencadearam conflito contra Tel Aviv. Dito isso, vocês precisam terminar a sua guerra. Vocês têm que terminá-la, têm que acabar com ela. Pois é. Não sobrou ninguém com Israel. Grande preconceito. Não! Virou de tal sorte uma loucura o que está lá, que é indefensável. E eu me lembro o quanto o Lula apanhou, não faz tempo, por ter dito isso. Eu me lembro da resolução que o Brasil propôs, que nem falava em cessar-fogo, que os Estados Unidos vetaram. Não é? E a relatora da ONU agora fala em genocídio em Gaza. Vamos lá. Francesca Albanese afirmou que os palestinos estão sendo alvos de um genocídio por Israel. O informe publicado nesta segunda é o primeiro no âmbito da ONU a falar abertamente sobre a existência desse crime. Ela pede que os responsáveis sejam levados à justiça e que um embargo de armas seja estabelecido contra Israel. Segundo o informe, que será debatido amanhã em Genebra entre os governos, ela deixa muito claro que um genocídio está sendo cometido. Disse: "Existem motivos razoáveis para acreditar que o limite que indica o cometimento dos seguintes atos de genocídio contra os palestinos em Gaza, que inclui matar membros do grupo, causar lesões corporais ou mentais graves aos membros do grupo e infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial." Que são caracterizações de um crime de genocídio. Se havia inicialmente resistência a essa classificação, cada vez mais essa resistência cai, porque é disso que se trata. Inclusive com deslocamento em massa dessas pessoas. Como houve do norte para o sul. E agora Israel já disse que vai fazer o ataque a Hamas, a ocupação do território, que vai ocupar sim, independentemente do que pensam os Estados Unidos. E a ONU agora acusa Israel de ter proibido que sua agência para refugiados palestinos seja autorizada a entregar alimentos no norte de Gaza, a região mais afetada pelos combates e onde tem fome. Nas redes sociais, o chefe da agência, Philippe Lazzarini, afirmou que, apesar da tragédia que se desenrola diante de nós, as autoridades israelenses informaram às Nações Unidas que não irão mais aprovar nenhum comboio de alimentos vindo dessa agência da ONU no norte de Gaza. Sim, essa é aquela agência que Israel acusa que havia gente ligada ao Hamas que tinha sido contratada. É bom que se demitam as pessoas, que se tomem as providências, mas que se permita a chegada da comida. Não permite também. Olha aqui, se isso não é a escolha deliberada para exterminar um povo, ou pelo menos para lhe causar um prejuízo muito grave, do qual ele não consiga se recuperar, então não sei o que seja, não é?